Vamos lá, galera. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis? Então, ele fala o seguinte. O enunciado seguinte refere às questões: dois móveis A e B, ambos em movimento uniforme, percorrem trajetória retilínea, conforme mostrado na figura. No instante t igual a zero, eles se encontram respectivamente nos pontos A e B de uma trajetória. As velocidades VA é de 50 metros por segundo, VB igual a 30 metros por segundo no mesmo sentido. Então, galera, é uma questão de encontro de móveis. Questão de encontro de móveis, a gente resolve de que forma? Igualando as funções dos espaços. A questão já garantiu que os móveis estão em movimento uniforme, não é isso? Isso é importante. Se eles estão em movimento uniforme, a equação horária do movimento é sorvete, S igual a S0 mais VT. Então, para resolver essa questão, o aluno tinha que dizer que no encontro dos móveis, SA é igual a SB. Então, como é um movimento uniforme, isso é muito importante também, a questão fala, você tem que identificar que é um MRU, porque o MRU ele tem uma equação diferente do MRV para o espaço. No MRU, o espaço é S0, no caso aqui de A, mais VAT é igual a S0 de B mais VBT. Tudo bem até aí, galera? Tranquilo? Alguém com alguma dúvida ou não? Posso seguir? Vou seguir. Então, vamos lá. Aí, igualei as equações, porque é um encontro, então eles têm que estar na mesma posição no encontro. Abri as equações. A posição de inicial de A. O A está a 50 metros da origem, com uma velocidade VA de 50 metros por segundo. O T é a nossa incógnita. É igual a SB, que está a 150 metros da origem, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Jogo tudo que tem T para um lado e que não tem para o outro, vai ficar 50T menos 30T. O menos 30T vem para cá negativo, né? Vai ficar 20T. 150 menos 50, 100. T igual a 100 sobre 20, que vai dar 5. Tudo bem até aí, galera? Aí eu vou pegar e vou substituir essa informação, tanto faz, se eu substituir na equação de A ou na de B, tem que dar o mesmo valor. Vamos substituir na de A. SA é igual a 50 mais 50 vezes o tempo que eu acabei de achar, que eu vou substituir aqui ó, no lugar de T. Então, SA é igual a 50 mais 50 vezes 5. 50 vezes 5 dá 250, não é isso? Mais 50, SA é igual a SB e vale 300 metros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, a resposta certa provavelmente é essa daqui. Show de bola? Alguma dúvida, pessoal? Tem esse tempinho aí entre as questões para poder discutir alguma dúvida. Todo mundo entendeu? Posso ir para a próxima? Pode. Sim, sim. Beleza. Vou botar isso aqui para cá, para não atrapalhar. Qualquer dúvida, qualquer informação é só me parar, tá, galera? Só dar uma moral nessa borracha aqui. Vou dar isso aqui uma borrachinha maior, que aí vai me ajudar, que eu já vou para a próxima questão. Questão número 1 foi. Vamos para a questão número 2. Aí, galera, umas questões a gente vai fazer mais rápido, outras mais devagar, tá? Bom, eu acho que eu errei porque eu usei o A como referencial. Tipo assim, eu considerei o A na posição 0, aí o B estaria no 100. Então, aí você tem que usar a velocidade relativa. Vou fazer assim também. Já que você pediu, já que você falou nisso daí, outra maneira que eu posso fazer essa questão. Aproveitar que está parado ali, outra maneira que eu posso fazer essa questão é velocidade relativa é igual ao ΔS de separação pelo ΔT de encontro. Beleza? Velocidade relativa, 50, que é o mais rápido, menos 30, que é o mais lento. ΔS de separação, a distância inicial que separa eles é 150 menos 50, que é 100 metros, dividido pelo ΔT de encontro. Eu vou achar o tempo de encontro de 5, quer ver só? Igual eu achei lá. Aí vai ficar ΔT de encontro, que vem para cá multiplicando,
é igual a 150 menos 50, 100, dividido por esse cara que vai para lá dividindo. 50 menos 30, 20. Isso aqui é igual a 5 segundos. Aí eu vou calcular com esse tempo aqui o ΔS de A. Então, a distância que A percorreu, o ΔS de A, é igual a velocidade de A vezes tempo. V igual a ΔS sobre ΔT. Só que eu já joguei o ΔT para lá multiplicando. Aí vai ficar ΔT, que esse ΔT é o ΔT de encontro, o tempo que eles demoraram para se encontrar. Velocidade A, 50. O ΔT de encontro, 5. 50 vezes 5, 250. Aí você vai falar, Ramon, mas a resposta não é 250. O A, ele não está na posição 250, ele andou 250. Como ele partiu da posição, você vai abrir isso aqui, ó. O que é ΔSA? É a posição final de A menos a inicial. Posição inicial de A é igual a 250. Só que a posição inicial de A a gente sabe. Então vai ficar SA é igual a 50 mais 250. Já joguei para o outro lado somando, que dá 300. Então outra maneira de fazer, Rebeca, era assim, ó, por velocidade relativa. Então a velocidade relativa nesse caso é a diferença da velocidade do maior menos a velocidade do menor. Pois Beleza? é, eu parei em 250. Valeu, Ramon. Não, show de bola. É porque no caso você tinha que ter somado a posição inicial de A, faltou só isso. Vamos lá, vamos para a próxima então. Deixar tudo pronto aqui. Essa aqui era um pouco mais difícil. Era um pouco mais difícil. Ó, Pinheiro Vacilão, lá disputando comigo. Em que instante a distância entre os dois móveis é de 50 metros? Primeira coisa, galera, o que é instante? O que é instante? Instante é tempo. E o que ele quer saber? Os dois vão andando, de repente, o A vai estar a 50 metros de B, em relação a essa origem aqui. Então, na verdade, você vai fazer o seguinte, para você responder essa questão, você tem que dizer que a diferença das posições de B, que está mais na frente, menos A, que está mais atrás, é igual a 50 metros. Você está falando exatamente o que ele quer aqui, ó. Em que instante a distância entre os dois móveis será de 50 metros? Ou seja, qual momento que, se você subtrair a posição de B menos a de A, vai dar 50? Aí você vai abrir as equações de novo. SB é 30, não, perdão, posição inicial dele é 150. 150 menos 30T menos SA, que vale quanto, galera? SA é quanto? Como que é a equação de A? Vamos, gente, vamos participar. Como que é a equação de A? 50 menos 50T. Isso, acabamos de fazer na questão anterior, pô. 50. Ah, não, é mais, né? Mais 50. Isso. Mais 50T. A velocidade só fica negativa se tivesse alguém no sentido oposto. Os dois estão no mesmo sentido, então as duas ficam positivas. É igual a 50. Aí o que nós vamos fazer, ó? 150 menos 50 vai dar quanto? Ah, uma coisa importante, galera. Ó, aqui a gente tem que colocar entre parênteses, tá? Porque tudo isso aqui é o SA. Entendeu? Então esse menos, ele vai deixar os dois negativos, tá? Isso é importante demais, esse parênteses aqui, ó. Porque, na verdade, o menos SA é toda a equação de A negativo. Se eu botar só menos 50 aqui, vai dar problema. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 150 mais 30T. Aí esse menos, você vai meio que aplicar uma propriedade distributiva com ele, tá? Menos 50 menos 50T. É igual a 50. Aí agora eu vou fazer o quê? 150 menos 50 vai dar 100. Mais 30T menos 50T vai dar menos 20T. Não é isso? Tudo isso é igual a 50. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim ou não? Ó, primeiro, esse cara menos esse dá 100. 30T positivo, menos 50T, menos 20T. Aí eu vou jogar o 20T para lá, para o outro lado, igualdade positivo, fica mais fácil trabalhar assim. E o 50 vai vir para cá negativo. 100 menos 50, e o 20T já fica positivo, porque eu não tenho que ficar negócio de multiplicando por menos 1. Aí eu vou pegar esse 20 e jogar para lá dividindo, vai ficar 50 dividido por 20 é igual a T. T é igual a
2,5. Depois, Rebeca, você tenta fazer essa questão pela mesma maneira que eu fiz a outra, por velocidade relativa. Só que aí o delta S relativo ele vai mudar. Depois você pensa nisso. Então tá aí, galera. Ramon, Foi? vê se eu posso pensar assim. Sim. Como é que eu pensei nessa questão? Como a velocidade relativa é 20, e ele quer saber quando é que eles vão se encontrar na posição 50, Sim. eu posso fazer, tipo, 20 Não. mais 20 mais metade de 20? Peraí. Não é que quando eles vão se encontrar na posição 50, é quando a distância entre eles vai ser de 50. Não, Ou isso seja, falei errado. Sim, aí repete para mim então. Aí eu posso, por exemplo, pensar que, por exemplo, a distância entre eles é 20. Não, a velocidade relativa. Não, a velocidade relativa entre eles é 20. Perfeito. Então, tipo assim, eu posso pensar, por exemplo, 20 mais metade de 20. Não sei se você tá conseguindo entender. 20 mais metade de 20 para totalizar 50? Aí, entendi. Agora eu captei. Você está falando o seguinte, que eles estão se aproximando 20 metros a cada segundo. Como eles estão separados em 100, vou explicar tudo que você falou para todo mundo entender. Eles estão se aproximando 20 metros a cada um segundo, porque a velocidade relativa é de 20 metros por segundo, correto? Isso. A distância entre eles, Clebinho, é de 100 metros, só que eles têm que encurtar essa distância em 50. Então, o que você está dizendo é que no primeiro segundo ele vai se aproximar 20, no segundo segundo ele vai se aproximar mais 20, para se aproximar mais 10 para terminar os 50 que precisa se aproximar, vai precisar de meio segundo. Foi isso que você pensou? Exatamente. Perfeito. Você nem precisou fazer conta, só com o seu raciocínio, você aplicou o seu conceito de velocidade relativa para resolver a questão. Kleber, genial. Isso mostra que você está aprendeu bastante essa matéria de cinemática. Perfeito. Parabéns. Mais alguma coisa, Glebinho? Não, só isso. Obrigado. Deu aquela respirada orgulhosa aí agora que eu sei. Vamos lá, questão número 3, galera. Mas isso aí, cara, cinemática tem muita questão, principalmente de MRU, que você pode resolver com raciocínio lógico, entendeu? Se você tiver essa visão do movimento. Então agora, pessoal, questão 3. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá, galera? Davizinho? Davi tá aí, Davi? Torquato? Oi. E aí, meu camarada? Como é que tá? Conseguiu entender a explicação das duas primeiras aí que você falou que teve um pouquinho de dificuldade? Claro. Pô, então vamos seguir. Próxima questão. Considere G igual a 10. É a informação. A velocidade de um projétil lançado verticalmente para cima varia de acordo com o gráfico da figura. Determine a altura máxima atingida pelo projétil, considerando que esse lançamento se dê em um local onde a gravidade é diferente do da Terra, o campo gravitacional é diferente do da Terra. Enfim, isso aqui, galera, foi um erro dessa questão aqui, ela está errada, tá? Ela está errada. Por quê? Porque eu não tinha lido essa informação aqui, ó. O campo gravitacional é diferente do da Terra. Então, na verdade, essa questão aqui, para você fazer, você tinha que calcular a área dessa figura aqui. Mas o G não é 10. E eu coloquei lá que o G é igual a 10. Eu tinha que ter colocado assim, ó, gravidade diferente de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, como que você faria? Como a gente sabe, quando você joga um corpo para cima, explicar com bastante calma para todo mundo entender. Quando você joga um corpo para cima, a velocidade inicial dele aqui é 20 metros por segundo, ele vai subir e quando ele atinge a altura máxima, a velocidade dele é 0, tá? Porque a gravidade puxa ele para baixo e vai desacelerando ele, vai retardando o movimento dele. Então, você tinha que identificar na figura que um instante em que a velocidade é 0 quando o tempo é igual a 5. E você não precisava nem usar fórmula para chegar nessa relação aqui. Você ia chegar ao seguinte, você ia dizer que o ΔS que ele percorreu, que é a própria altura que ele subiu, é numericamente igual à área da figura, só que é apenas a área que vai até um instante t igual a 5. Ou seja, a área daquele triângulo ali. Então, a área daquele triângulo, como que eu calculo a área de triângulo, galera? Base vezes altura sobre 2.
Base vezes altura sobre 2. Quanto que vale a base daquele triângulo ali? 5, A altura. 20. 5. Sobre 2, 20 vezes 5 dá 100. Sobre 2, ΔS de 50 metros. Então, ele subiu uma altura de 50 metros. Mas essa questão ela seria anulada por causa da informação errada que eu dei lá no início, tá? G não é 10. Se você fizer G igual a 10, ele não vai demorar 5 segundos para subir. Ele vai demorar 2 segundos para subir. Então, essa questão ela foi anulada, tá? Consequentemente, a outra que vai vir posterior a ela deveria ser anulada também. Ah, não, nessa não, é uma outra que vai vir lá na frente. Um trem de 200 metros de comprimento com velocidade constante de 60 km por hora gasta 36 segundos para atravessar totalmente um túnel de comprimento de... Então, galera, vamos lá. Para atravessar totalmente a traseira do trem, isso aqui é muito importante. Então, questão 3 foi anulada. Deixa eu apagar aqui. Para atravessar totalmente um túnel, a traseira do trem tem que atravessar toda, tudo bem? Então, deixa eu fazer um desenho aqui para ilustrar isso para vocês, que isso é importante, ó. Vamos desenhar um trem aqui. O trem está aqui, beleza? E o túnel está aqui, ó. A entrada do túnel está aqui. Quando o trem começa a atravessar o túnel, ele chega aqui, ó, a parte da frente dele está aqui, ó, tá? Para ele atravessar totalmente, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, que é a traseira dele, vai ter que aparecer aqui, galera, ó. Esse ponto A vai ter que aparecer aqui, ó, tá? A traseira dele tem que passar totalmente pelo túnel. Então, nesse caso, o ponto B, que é a frente do túnel, vai ter percorrido uma distância total, ΔS. Para isso aqui acontecer, para ele atravessar totalmente, a traseira dele tem que sair do túnel. Então, para isso, ele, tanto quanto o ponto A quanto o ponto B, vai percorrer uma distância ΔS, que é igual ao comprimento do túnel, 200 metros, que é isso daqui. Vou mudar de cor aqui para todo mundo visualizar. O comprimento do túnel... Ah, não, perdão. O comprimento do trem que é 200, né? O comprimento do túnel eu vou chamar de X, tá? O comprimento do túnel eu vou chamar de X. O ΔS vai ser esse X, que é o comprimento do túnel, mais o comprimento do trem. Isso aqui que talvez vocês possam, quem teve dificuldade nessa questão, pode não ter interpretado isso. Para o trem atravessar completamente o túnel, o ΔS dele vai ser o comprimento do túnel X mais os 200 metros do trem. Não foi isso que ele perguntou, o comprimento do túnel? Então você vai jogar na fórmula de velocidade, galera. Movimento de velocidade é constante, V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade não pode estar em quilômetro por hora. Então, para passar para metro por segundo, a gente faz como, galera? 60 é quilômetro por hora. Para passar para metro por segundo, a gente faz como? Divide por 3,6. Divide por 3,6. É igual ao ΔS, que é X mais 200, sobre o ΔT, que vale quanto, pessoal? 36. 36. Se você olhar... Ah, perdão, botei 3,6. Deixa eu voltar aqui. 36. Se você olhar os denominadores, eles são simplificáveis por qual valor? 10. Por 10, os denominadores? 3,6. Por 3,6. Oi. Chamou aí, Caio? Não, isso mesmo, viajei aqui. Não, então tá show. 60 dividido por 3,6 dá 1, não é isso? 60 dividido por 3,6, perdão, 3,6 dividido por 3,6 dá 1. E 36 dividido por 3,6 dá quanto? 10. Então, para ficar registrado para todo mundo aqui, eu estou dividindo os dois denominadores por 3,6, tá? Então, aqui embaixo vai ficar 10. Multiplicando cruzado, vai ficar que x mais 200 é igual a 600. 200 vai para lá diminuindo, x é igual a 400 metros. Esse é o comprimento do túnel. Beleza, pessoal? Alguém ficou com dúvida aí? Não? Posso seguir? Sim, Então vamos pode. lá.
Próxima questão é qual? É 5, eu acho, né? Ou não? Ou 4? 5. Então, questão número 5, a próxima, pessoal. Questão número 5. Quanto mais simulado a gente fizer e mais a gente errar, mais a gente vai aprender. Davi ficou com dúvida nessa aqui também, né? Um motorista a 50 metros de um semáforo observa o mudar de verde para amarelo. Analisando o gráfico, conclui que ele está a 50 metros do semáforo. Todas as respostas estão relacionadas onde ele parou, qual a distância que ele parou do semáforo. Para isso, eu tenho que achar o ΔS dele. Galera, qual a maneira mais fácil que eu tenho de achar ΔS numa situação dessa aqui? É usando fórmula? Área do gráfico. Muito bem. O ΔS ele é numericamente igual à área da figura quando o gráfico é VT. Outra coisa importante, ó. O que eu tenho para velocidade de unidade medida? Metro por segundo e o tempo está em segundo. Logo, a área vai dar o ΔS em metro, por causa dessas unidades aqui. Que figura é essa que formou aí, pessoal? Qual figura é essa que se formou aí, galera? Triângulo. Triângulo? Tem certeza que isso aqui é um triângulo? Tem um Triângulo, triângulo aqui. Trapézio, pode crer. Eu posso fazer a área do triângulo mais a área desse retângulozinho aqui. Pode fazer assim, não tem problema não. Mas tem uma figura que a gente chama de trapézio, que é a junção dessas duas. A área do trapézio eu calculo como, galera? Base maior mais a menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior desse trapézio, galera? 5. 5. E a menor? 0,5. Isso. E a altura do trapézio? 20. Hein? 20. 20. Tudo isso dividido por 2. Não posso fazer com o que está dentro do parênteses, mas posso fazer com o que está fora. Corto aqui. Vai dar 10. 5,5 vezes 10 dá quanto, galera? Soma o que está dentro do parênteses. 5,5 vezes 10, 55. Galera, se o semáforo estava a 50 metros dele, o semáforo está aqui, ó, 50 metros dele. E ele, que estava aqui, parou, percorreu 55 metros, ó, o semáforo estava a 50 metros. Mas a gente acabou de calcular que o ΔS foi de quanto? 55. Qual a conclusão que eu chego? Ele ultrapassou 5 metros. Passou 5 metros. Ele passou 5 metros depois do semáforo. Beleza? Essa alternativa aqui. Dúvidas, pessoal? Ou não? Davi, e aí? Fala para mim. Show. Show? Tranquilo. Pessoal, se tiver dúvida, é só falar, tá? Eu vou seguir. Enquanto vocês não têm dúvida, eu vou seguir. Tem bastante questão para te fazer. Um corpo é abandonado em queda livre a 80 centímetros do chão. Já nem sei qual é o nome da questão mais. Ele quer saber qual tempo a velocidade... Oi? É 6. Qual o tempo é a velocidade final do corpo? Calculando o tempo fica mais fácil, tá? Como que eu calculo o tempo? Você podia lembrar direto. T é raiz quadrada de 2H sobre G. Falamos muito dessa equaçãozinha que calcula tempo de queda livre. Ramon, por que eu sei que é uma queda livre? Fala para mim. Queda livre... Ele foi abandonado. Oi? Porque ele foi abandonado? Abandonado, muito bem. V0 igual a 0. A gravidade puxa ele para baixo. Aí, se você botar aquela fórmula ΔS igual a T ao quadrado sobre 2, vai ficar H igual a GT ao quadrado sobre 2. Isolando o tempo, você vai chegar nessa fórmula aqui que a gente chama de tempo de queda livre. Então, vamos lá. A altura não pode estar em centímetro, não podia esquecer isso, tá? Por que a altura não pode estar em centímetro? Porque o tempo, a gravidade está em metro por segundo ao quadrado, o tempo vai sair em segundo. Então, passando 80 centímetros, 0,8 metros. Muita gente esqueceu isso, pode ter errado a questão por isso. 2 vezes 0,8 dividido por 10 vai dar raiz de 1,6 dividido por 10.
você pode fazer a raiz de 0,16 ou a raiz de 16 sobre 100, que é como se você estivesse multiplicando por 10 em cima e embaixo, que vai dar 4 sobre 10, que vai dar 0,4 segundos. Beleza? Tendo isso, tendo essa informação aqui, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a velocidade. Você pode calcular a velocidade de duas maneiras. Equação de Torricelli para queda livre, V ao quadrado é igual a 2GH, beleza? Ou V é igual a GT. Como eu já tenho tempo, eu vou fazer a mais fácil. 10 vezes 0,4, V igual a 4 metros por segundo. Qual a alternativa aí, pessoal? 4 metros por segundo e 0,4 segundos. Verde. Quadradinho verde aqui. Alguma dúvida, gente? Eu posso seguir? Seguindo. Tranquilo. Qualquer dúvida, me parem, perguntem, não saiam com dúvida. Próxima questão. Questão número 7. Um corpo é abandonado a 80 centímetros do chão em queda livre na Terra. Mesmo enunciado a questão anterior. Ele quer saber a sequência do deslocamento. A gente aprendeu que em todo movimento acelerado com velocidade inicial nula, a progressão dos espaços que ele vai se deslocando a cada segundo obedece a seguinte sequência: D mais 3D mais 5D mais 7D e assim por diante. No caso, quantos deslocamentos que ele fez aqui? O primeiro D, o segundo 3D, o terceiro 5D e o quarto mais 7D. Então, essa soma do primeiro deslocamento que ele efetuou no primeiro instante, mais o segundo deslocamento que ele efetuou no segundo instante, que é 3D, mais o terceiro deslocamento que ele efetuou no terceiro instante, mais o quarto deslocamento que ele efetuou, que é 7D, no quarto instante, tem que dar 80 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Uma aceleração, né? Isso, no caso, eu não posso dizer que ele vai aumentar de 10 em 10, por quê? Porque eu não sei se o tempo está passando de 1 em 1. Ele aumenta o valor da aceleração quando o tempo está passando de 1 em 1, porque a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, é por segundo. Aqui não está passando de 1 em 1 segundo, como a gente viu na questão anterior. Então, eu não posso dizer que o aumento do deslocamento é o valor da aceleração, mas essa sequência aqui é válida para qualquer movimento acelerado. Então, somando isso aqui, galera, dá quanto? D mais 3D, 4D mais 5D, 9D mais 7D deu 16D, não é isso, cara? Isso. 16D igual a 80, D vai ser igual a 80 centímetros sobre 16. Eu não estou usando o valor de gravidade aqui, então eu posso botar em centímetro mesmo. Ou seja, cada deslocamento desse vale 5 centímetros. Galera, se D vale 5, o primeiro deslocamento foi de 5 centímetros. E o segundo, que é 3D? Ramon, como que você fez? Tipo, como que você sabe que você tem que parar no 7D? Eu Porque resolvi a questão somando a alternativa. Porque o que acontece aqui, ó? Foi uma boa também. Só que tem outras alternativas, eu acho que somando dá 80. Então teria que tomar cuidado. Mas olha só, quantos deslocamentos que ele faz aqui, Rebeca? Ele faz o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ou seja, D, 3D, 5D, 7D. Por isso que eu parei aqui. Porque o desenho está mostrando que ele só sofre 4 deslocamentos até completar os 80 centímetros. Então, galera, o primeiro é 5. O segundo é 3 vezes 5. 3 vezes 5. 15. O terceiro é 5 vezes 5. 5 vezes 5. 5. E o último é 7 vezes 5. 7 vezes 5. 35. Quando eu fiz essa questão, eu imaginei que alguns de vocês fariam como a Rebeca pensou. Vou somar aqui a alternativa que der 80, tá certo. Mas eu acho que várias delas dão 80 aqui, ó. Se duvidar, todas elas somando dá 80, não dá não? Eu fiz isso. Todas dão 80.
Todas dão 80, entendeu? Então tinha que saber essa sequência certinha aqui para poder saber que a alternativa certa é essa daqui. Show? O problema é que eu marquei que tinha metro e não centímetro. Também coloquei essa resposta de propósito mesmo, cara. Isso Que aí, sacanagem. Não, Eu errei essa também. Esse simulado ficou muito top, cara. Acho que eu nunca fiz um simulado tão foda quanto esse. Eu planejei cada questão e imaginei o que vocês iam errar em cada questão. Fui bem capcioso. Um corpo é lançado obliquamente. Qual a alternativa que melhor representa o vetor velocidade e aceleração na altura máxima? Galera, lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, ele é mais ou menos assim. No ponto mais alto, o corpo, em qualquer ponto, a aceleração dele vai ser sempre vertical para baixo. Que aceleração é essa, galera? Gravidade. A gravidade. No ponto mais alto, ele tem velocidade apenas no lançamento oblíquo. É o único movimento que no ponto mais alto ele tem velocidade. E o que acontece? No ponto mais alto, quando ele para de subir, a componente vertical da velocidade é zero. Mas ele vai ter uma componente horizontal da velocidade que aponta no sentido da parábola ali para a direita, que é a V0, que é a V0x. Então, a resposta mais coerente tinha que ter, ele pediu primeiro o vetor velocidade, teria que ser uma seta para a direita, por causa da parábola estar indo para a direita. E segundo, o vetor aceleração, uma seta vertical para baixo, indicando que é a gravidade. Nossa, muito difícil fazer reta vertical aqui para cima. Qual a alternativa que diz isso, galera? Azul. Azul. Show, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Gente, ó, eu estou seguindo. Se tiver dúvida, fala. Ramon, não entendi essa questão. Repete para mim. Senão eu vou seguir. Oi. Rapidinho sobre a questão anterior. Sim. Eu estava fazendo o resumo e eu não lembrava muito sobre esse negócio de D, 3D. Só funciona com queda livre? Não, só funciona com movimentos que a velocidade inicial é zero. Tá? Se a velocidade inicial não for zero, essa sequência não dá para fazer. Tá bom, obrigada. De nada. Vamos lá. Mas muitas vezes, Letícia, ele acaba aplicando isso na queda livre. No sistema da figura, MA vale 4,5, já estamos em lei de Newton. MA vale 4,5, MB vale 12, os X e por são ideais, o sistema está em MRU em repouso, MRUV com A subindo, MRUV com B descendo. Primeira coisa, galera, as forças que estão atuando em A. Melhor maneira de você... Vou responder essa questão da maneira que eu acho mais fácil. Peso de A e atração no fio. Muito bem. E atração no fio. Quanto que vale o peso de A? 45 quilos. 45 newtons. É isso. Massa 4,5, 45 newtons. Então, por exemplo, se A tivesse em equilíbrio, essa atração no fio seria de quanto? 40. No mínimo de 45 newtons, que é para A estar em equilíbrio. No corpo B, tem a roldana. No corpo B tem a roldana. Então, tem a roldana aqui, e essa tração se divide em duas, não é isso? E essa tração se divide em duas. A mesma tração que vai atuar em A tem que atuar em B, tá? Tem que atuar em B. E aqui para baixo, aqui puxando a roldana para baixo, tem o peso de B. Quanto que vale o peso de B? 120 newtons. 120 newtons. Galera, presta atenção. Isso aqui não são valores exatos, mas eu não botei essa questão para vocês fazerem exatamente o que está acontecendo. Mas se liga só. Se a tração vale 45 newtons, essa aqui valendo 45 e essa aqui valendo 45, vai gerar uma resultante para cima de quanto, galera? 90. Boa. Então pode gerar uma resultante para cima de 90, só que o peso de B vale quanto? 120. Então, qual a consequência disso? Se o peso de B é maior do que as forças que estão puxando ele para cima, consequentemente, B está fazendo o quê? Descendo. E A está fazendo o quê? Para B estar descendo, A tem que estar fazendo o quê? Subindo. Aí você fala assim, Ramon, mas espera aí, se eu estou dizendo que o peso de A é 45 e a tração também vale 45,
o A, ele era para estar em equilíbrio. No caso, galera, é só uma suposição que a gente fez para entender que o peso de B que vai puxar esse sistema. Não tem força para competir com o peso de B, entendeu? Então, na verdade, esses valores aqui para tração não estão corretos, tá? Mas eles te dão a entender pela diferença que B vai descer e A vai subir. E, consequentemente, como o peso de B não dá 90, o sistema não vai estar em equilíbrio. Ou seja, B vai estar descendo com aceleração, porque vai ter uma resultante diferente de zero, e A também vai estar subindo com uma aceleração. Então, na verdade, eu fiz essa questão aqui para vocês analisarem dessa maneira, tá? Porque eu não fiz essa questão, porque se for para você fazer a dinâmica desse sistema, você vai ter que fazer uma continha bem chata, porque a aceleração de B vai ser metade da de A. Isso aí eu vou explicar para vocês em outro momento, tá? Não vou explicar para vocês agora. A aceleração de B vai ser metade da de A. Por quê? Porque o fio aqui, à medida que A sobe, o fio de A se desloca X, já o fio para B vai deslocar meio X, porque ele desloca meio X de um lado, meio X de outro para dar o X de A. Isso eu estou falando rápido, porque é uma coisa mais complicada e eu não vou ver isso com vocês agora. A minha ideia para vocês resolver essa questão era essa daqui, com B, A subindo e B descendo em movimento acelerado. Tá? Então, em outro momento, eu vou fazer essa questão aqui com vocês com mais calma. Quando vocês estiverem com mais sabedoria, nós vamos calcular tudo. Porque tem uma coisa muito complicada aqui, que é a relação entre as acelerações. Pode falar. Eu posso dizer que a força resultante do sistema é 30 newtons? Então, no caso, se é 30 newtons para B, tem que ser 30 newtons para A. Então, a tração de A não vale 45. Eu fiz essa questão aqui só para vocês fazerem uma análise assim, ó, mais simples, entendeu? Só para vocês entenderem o que está acontecendo no sistema. O peso de B vai puxar o sistema, tá certo? Mas depois eu vou fazer essa questão com mais calma para vocês. Isso que eu fiz está errado, tá certo? Eu fiz essa questão, isso aqui não está certo. Se você procurar, Ramon, isso aí não está certo, não. Não está. Eu já estou garantindo isso para vocês. Eu só estou fazendo essa questão dessa forma mais simplória agora, porque eu vou explicar essa questão da aceleração de B ser metade da de A mais para frente com vocês. Mas para não assustar muito vocês, eu vou deixar isso para um outro momento, até porque eu nunca vi isso cair nos vestibulares mais clássicos que vocês fazem. Geralmente cai mais Instituto Militar, que é uma questão bem mais complicada. Mas a minha ideia era que vocês tivessem essa noção, assim, mais ou menos. Para A estar em equilíbrio, a tração tem que ser 45. Só que se eu botar uma tração de 45 para B, não consegue sustentar o peso de B, que vale 120. Então, consequentemente, B está descendo acelerado e A está subindo acelerado. Mas está errada essa resolução, tá? Não é assim que se faz esse tipo de questão. Eu vou fazer com vocês em outro momento. Mas quem pensou dessa forma, eu acho que teve um pensamento legal para resolver essa questão, que ela tem uma resolução muito complexa. Uma questão dessa no Enem você não pode nem fazer. Ou você faz assim, ou você não perde tempo fazendo. Próxima questão. Querendo arrancar um prego de um martelo com uma força sempre do mesmo modo, qual das opções é mais indicada para fazer isso, galera? Rapidinho, galera, essa questão é muito fácil. Quem prestou atenção na parte teórica de momento vai saber qual é a alternativa e qual é a alternativa. É o verde. Oi? É C. É a força C. Por quê? Porque momento de força 90 gramas. é F de seno. Primeiro, analisando a distância. Todas elas estão o mais afastado possível do eixo. Então, quanto maior a distância, maior o momento, mais facilidade. E a segunda coisa que o aluno tinha que analisar é a questão do seno. O maior valor de seno que eu tenho é o seno de 90, que dá quanto? É o máximo. Então, a alavanca ideal é aquela que está mais afastada do apoio e perpendicular ao braço de alavanca. Então, a força que está perpendicular. Ramon, por que não pode ser o A? Preciso falar, galera? Preciso falar por que não pode ser o A? Tenta entender esse sistema aqui. Se você puxar nessa direção, vai soltar o prego? Não, que você vai perder o apoio. Então, só na direção C. Beleza? Dúvidas? Então, vamos seguindo, para a gente acabar logo. Próxima questão. Sendo ideais polícias físicos, prezando qual é a força necessária para manter o bloco em repouso.
Então vamos lá, galera. Força necessária para manter esse bloco em repouso é a PX, tá? Então vou decompor o peso, componente paralelo ao plano PX, Acho que que essa aí vai, ficou 70% do peso. que vai ser a tração no fio, exatamente. E aqui a PY anula com quem? PY anula com quem, galera? Normal. A normal, muito bem. Então, normal e PY não anula. Para manter o sistema em equilíbrio, a tração tem que ser igual a PX. Como que eu calculo PX? Peso vezes seno de θ. Aí você vai falar, Ramon, peraí, a questão não deu esse ângulo θ aqui não, ó, que seria, no caso, o ângulo de inclinação da rampa aqui, ó, seria esse ângulo aqui, ó. Galera, pelo triângulo aqui, ó, é um triângulo pitagórico, né? 3, 4, Hipotenusa 10, cateto 6. Não precisa nem calcular esse cateto aqui, tá? Porque o seno de θ é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. 6 sobre 10 dá quanto? 0,6. 0,6. 0,6 P é 60% do peso. Ou seja, você precisaria fazer uma força 60% do peso do corpo. Alguma dúvida, galera? Não. Não? Posso seguir? Pode. Então, vamos lá. Próxima questão. Um caminhão acelera no sentido de cá. Da caixa não se move. Quais os vetores ilustram, respectivamente? Peso, normal e fát. Então, galera, peso vertical para baixo. Está apoiado uma superfície. Se a superfície é horizontal, a normal tem que fazer 90 graus com a superfície. Normal, vertical para cima. Show. Você está indo no Brasil? No Santander? Gustavo respondeu? Galera, e a FAT? Agora que eu acho que vocês podem ter travado um pouco aí, tá? Como que eu mostro a FAT aqui? Quando um carro acelera para frente, presta atenção, porque você tinha que pensar assim, ó. Isso aqui, você teria que pensar em você no ônibus. Quando o ônibus acelera para frente, a tendência do seu corpo é fazer o quê? E para trás. Ir para trás. Na verdade, ninguém te empurra para trás. É a inércia. É a tendência do seu corpo de ficar parado. Mas, consequentemente, quando o ônibus acelera para frente, seu corpo vai para trás. Por que você não vai para trás? Por que a caixa não escorrega para trás? Porque o atrito não deixa. Então, o atrito empurra ela para onde? Para frente, no sentido do movimento do ônibus. Então, qual a alternativa, galera, que mostra, respectivamente, que o peso é para baixo, a normal é para cima e o atrito é para a direita? Azul. Hein? Azul. O azul. O azul. Entendeu? Então, para você fazer essa questão, você tinha que fazer essa análise, tá certo? De que quando um ônibus acelera para frente, meu corpo tende a ir para trás. Se eu não estou escorregando, é que o atrito me empurra no mesmo sentido do deslocamento do ônibus. Nossa, cara, eu estou muito orgulhoso desse simulado. Puta que pariu, ficou muito foda. Um carrinho desliza sem atrito sobre um trilho. Sobre a situação, indique a alternativa correta. Vamos fazer por eliminação. O peso do carrinho é o mesmo em qualquer ponto incorreto. O peso do carrinho é o mesmo em qualquer ponto da trajetória. Certo. Então, a alternativa triângulo, ela está correta, o peso não muda. Porque o peso depende da massa do corpo, que continua a mesma, e da gravidade, que é constante. A resultante das forças sobre o carrinho varia ao longo do percurso. Varia, por quê? Porque tem hora que a resultante vai ser centrípeta. Tem hora que a resultante vai ser PX, então ela não vai ser a mesma, ela vai mudando ao longo do percurso, tá? E de acordo com a velocidade. Nesse ponto aqui, por exemplo, ele passa com uma velocidade maior. Então, a força resultante centrípeta é mv² sobre R. Aqui em cima ele já vai passar com uma velocidade menor. Então, se a velocidade diminui, a resultante diminui. Enfim, essa aqui também estava certa. Essa verde, o peso é um vetor constante em qualquer ponto. A normal sobre o carrinho é constante. Aqui eu escrevi errado, botei um normal. A normal sobre o carrinho é constante. Então, galera, o peso é um vetor constante. Por que um vetor precisa para ser constante?
ele tem que ter sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Que o peso acontece isso. Mudou o módulo do peso em algum momento? Não, porque o peso é massa vezes gravidade, a massa é sempre a mesma e a gravidade é sempre a mesma. Então, o módulo P igual a mg, não muda. A direção do peso muda de acordo com o movimento do carrinho? Não, sempre apontando para baixo, para o centro da Terra. O sentido também. Então, essa aqui também está correta. Então, só pode estar errada o losango. Não é isso? Por que o losango está errado? Lembra que a gente explicou para vocês em dinâmica do MCU que quando ele está passando na depressão, a normal aumenta. Quando ele está passando na lombada, a normal diminui. Então, a normal ela não é constante, tá? Ela diminui. Aqui ela é maior e aqui ela é menor. Show de bola? Todo mundo entendeu, galera? O Ramon, Sim. eu poderia aplicar esse conceito de lombada e de depressão também, se no caso do peso não fosse vetor, né? Sim, poderia. Porque foi isso que eu confundi na hora. Eu fiquei entre essas duas aí, porque se o negócio do peso maior que a normal, normal maior que o peso, eu me confundi. Mas no caso, o que acontece é o seguinte, Clebinho. O peso é maior que a normal e depois é menor que a normal, não porque o peso muda, mas porque a normal muda, entendeu? A normal que aumenta ou diminui. Show de bola? Beleza. Um carrinho desliza sem atrito sobre um trilho. Um carrinho desliza sem atrito sobre um trilho. A mesma coisa, mesmo item anterior, só que agora ele vai falar da energia. Vamos lá. A energia cinética é maior em A do que em qualquer ponto. Não, perdão. A energia cinética é maior em A do que em B? Certo, porque aqui embaixo ele tem mais energia cinética do que gravitacional, não é isso? E aqui em cima ele tem mais energia gravitacional do que cinética. Então, ele quer a incorreta, então essa aqui está correta. No ponto A, o carrinho terá apenas energia cinética. Tá certo isso, pessoal? Errado. Errado. Por quê? Porque tem altura. Porque tem altura. Então, isso aqui está errado. A energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Se ele fala que é sem atrito, é um sistema conservativo. Então, a energia mecânica é constante. Tá certo? A energia mecânica do sistema é constante. Acabei de falar isso. Então, isso aqui estava muito fácil, galera. Resposta incorreta, essa daqui. O Enem não se usa mais isso, tá, galera? Essa questão de incorreto. Não sei por quê. O Enem nunca pergunta mais por você achar o item incorreto. Mas eu gosto, eu acho legal o aluno ter que pesquisar qual que está errado. Depois de um tiro de meta, a bola chega na cabeça do jogador como mostra a figura. Assinale a alternativa correta. No ponto mais alto, a bola terá apenas energia potencial gravitacional, que também tem um erro aqui, tá, galera? Apareceu essa ação aqui, não sei por quê. No ponto A, no ponto mais alto, terá apenas energia potencial. Mas se fosse isso, também estaria certo. Galera, lançamento oblíquo, no ponto mais alto, qual é a energia que tem? Ou quais? Isso aqui faz muita gente errar, tá, pessoal? Essa aí eu fiquei na Potencial dúvida. gravitacional. Tem retina. Exatamente. Eu pensei a mesma coisa. Se ele tem velocidade, galera, É tem velocidade cinética horizontal. também. Então, ó, ele tem, mesmo que a velocidade seja horizontal, se ele tem velocidade, a energia cinética, ela não pergunta se a velocidade é horizontal ou vertical. Se tem velocidade, tem energia cinética. Ramon? Ponto mais alto foi. Nesse caso, e se não tivesse energia cinética e não tivesse velocidade, quando ela chegasse no ponto mais alto, ela cairia sem... Exatamente. Ele não terminaria a parábola, perfeito. Então, galera, no ponto mais alto, ele vai ter tanto energia cinética quanto potencial gravitacional. Mas Caio está certo. Se ele não tiver velocidade, ele vai fazer isso aqui, ó. Que é uma coisa muito louca, né? Na cabeça do jogador, a bola terá apenas energia cinética. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, está a 2 metros do chão. Então, a vermelha é falsa. A azul é falsa. Se o ângulo do lançamento fosse de 30, a bola chegaria mais rápido. Verdadeiro. Certo ou errado, galera? Certo. Por quê?
Porque diminui a altura que a bola chega. Muito bem, pessoal. Diminui a altura. Se eu diminuir o ângulo, aqui tinha um ângulo de 60. Aqui tinha um ângulo de 60. Se eu diminuo o ângulo para 30... Aumenta o alcance por causa disso? E não, eu diminuo a altura. O alcance vai ser o mesmo. Alguém sabe dizer? Isso é interessante pra caramba, cara. Cai no vestibular, ninguém acerta. Por que o ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus têm o mesmo alcance? Pensem nisso, tá? Quem não souber, se ninguém souber responder que está aí assistindo a aula, pensa nisso aqui e me fala depois. Porque se você calcular, tem exatamente o mesmo alcance, qualquer que seja a velocidade inicial. Lembrando, logicamente, que tem que ter a mesma velocidade inicial, a mesma gravidade, mas o alcance é sempre o mesmo. Por que para esses ângulos o alcance é o mesmo? Fica com essa pergunta aí, que vai ser muito legal vocês responderem. Galera, o tempo de subida não é igual... Vou deixar para vocês pensarem. Pensa para responder isso e falar, Ramon, é por isso, falar de forma acertada. Galera, por que o tempo de subida não é igual ao tempo de descida? Por que essa afirmativa aqui está errada? Então vamos lá. A afirmativa certa é, o ângulo de 30 ele sobe uma altura menor. E o tempo depende diretamente da altura. Não diretamente proporcional, mas diretamente, tá? Depende da raiz da altura. Então, se ele sobe uma altura menor, vai ficar menos tempo no ar. Então, a alternativa certa é essa. Mas por que essa aqui está errada? Rápido, que a gente só tem 37 segundos. Por que o tempo de subida não é igual ao de descida? Porque não completa a parábola. Exatamente, porque tem a cabeça do jogador, está acima do chão. Muito bem, Caio. Então, a resposta certa é essa daqui. Bem difícil essa questão, tá? Muito aluno ia vacilar nela aí. Olha essa questão aqui agora, pessoal, da lava-louças. Lavadora, perdão. Vou botar os pratos dentro dessa bicha, vai quebrar os pratos. Vamos lá. Uma lavadora gira seu tambor com velocidade angular de 9 radianos por segundo. Quantas voltas o tambor dá em meia hora? Então vamos lá. 9 radianos por segundo. Você tem duas maneiras aqui, galera. Você pode calcular o período ou a frequência. Eu vou calcular a frequência, que eu acho que a maioria de vocês fez calculando o período. Velocidade angular é igual a 2πf, tá? Pediu para considerar π igual a 3. Então, a velocidade angular é 9, π vale 3, vou achar a frequência. Frequência é igual a 9 sobre 6, que é igual a 1,5. O que significa isso? 1,5 Hz. Uma volta e meia por segundo, tá? Então, ele dá 1,5 voltas a cada 1 segundo. Ramon, isso aqui significa isso? 1,5 Hz significa uma volta e meia por segundo? Isso. Frequência é o número de voltas que ele dá por tempo. E quando está em Hertz, esse tempo é segundo. Então, eu estou dizendo aqui que ele dá uma volta e meia a cada 1 segundo. Quantas voltas ele dá? 30 minutos tem quantos segundos, galera? Meia hora tem quantos segundos? Isso é a pergunta que o aluno nosso tem que responder rápido. 1.800. Isso. 1.800 segundos. Boa. Então, vai ficar 1.800 aqui. Vou calcular o valor de x multiplicando cruzado. X é igual a quanto? 2.700. 2.700 voltas. Muito bem, Clebinho. 2.700 voltas em notação científica. 2,7 vezes 10 elevado ao cubo voltas. Beleza? Posso para a próxima, pessoal? Pode, gente? Pode. Pode. Vamos lá. Próxima questão. Talvez agora muitos de vocês que acharam o simulado mais difícil não estão achando tão difícil assim, porque estão vendo que, na verdade, tem muita pegadinha. Andando de skate, o rolamento permite um movimento quase isento de atrito, ou seja, sistema conservativo. Falou que não tem atrito, sistema conservativo. Desprezando todos os atritos para subir a rampa. Galera, qual a transformação de energia que eu tenho aqui? Cinética e potencial. Então, para subir a rampa, a energia cinética no início tem que ser igual à energia potencial gravitacional no final. Por que não vai ter cinética quando ele subir a rampa? Oi? Por que não vai ter cinética quando ele subir a rampa? Então,
o que você quer? Você quer que ele suba. Então ele pode chegar aqui em cima e parar. Se ele chegar aqui em cima e parar, Rebeca, significa o quê? Que toda a energia cinética que ele tinha aqui foi transformada em quê? Gravitacional. Exatamente. Então, tipo assim, não precisa necessariamente ele ter energia cinética aqui em cima. Porque a única coisa que você quer é que ele suba a rampa. Ó, ele quer saber, andando desprezando os atritos para subir a rampa, ele tem que ter uma velocidade mínima de quanto? Então, para ele subir, significa que lá em cima ele só vai ter potencial gravitacional. Se ele falasse assim, para subir a rampa e ainda chegar lá em cima com 4 metros por segundo, aí você teria potencial gravitacional e cinética. Show? Então, energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Energia mecânica inicial é cinética, mv² sobre 2. Energia mecânica final é potencial gravitacional, mgh. Corto a massa, velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a 10 vezes 0,5. 10 vezes 0,5 vai dar 50, não é isso? Sim ou não? Não. Não. 10 vezes 0,5 vai dar 5, perdão. 5 vezes 2 vai dar 10. Raiz de 10 dá aproximadamente 3,16 metros por segundo. Qual a alternativa, galera? Verde. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, vamos caminhando. Próxima questão. Qual a potência da máquina usada? Nem sei qual o número que eu estou mais. Qual a potência da máquina usada para erguer 18. um bloco de 200 kg com uma velocidade constante a uma altura de 5 metros em 5 segundos? Galera, potência é qualquer forma de energia ou trabalho dividido por tempo. Quando eu falo em erguer, eu estou dando qual energia, pessoal? Potencial gravitacional. Eu calculo como? mgh. Muito bem. Sobre tempo. Qual a massa do bloco? 200. Gravidade 10. Qual a altura que ele vai subir? 5 metros. 5 metros. Em quanto tempo? 5 segundos. Corta o 5 com 5. Lembrando que estando tudo nesse I, isso aqui vai dar joule por segundo. Joule por segundo é qual unidade de medida? Watts. Isso. 2.000 watts. Qual a resposta certa? 2 kilowatts. Isso aí estava de graça, hein, galera? Próxima questão. Próxima questão. Uma mola impulsiona um bloco, impulsiona a partir do repouso um bloco que se encontra sobre uma rampa. Na situação é correto afirmar que no ponto B teremos apenas energia cinética, tá certo, pessoal? Não. 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 Ele tem energia Não, cinética e o quê? Potencial gravitacional, tem altura. No ponto A tem apenas energia potencial. Não, tem elástica também. Ué, mas elástica não é uma energia potencial, não? Ah, tá. Ah, não acredito, Ramon. Pelo amor de Deus. Ah, Vamos só ver as outras. A energia cinética do corpo no ponto C é igual à do ponto B, se não há atrito, tá certo, galera? No ponto B e C tem mesma energia cinética? Não. Não, porque se ele desceu, ele adquiriu o quê? Velocidade. Velocidade. Então ele tem mais energia cinética em C do que em B, porque ele terá mais velocidade. Uma mola armazena energia potencial elástica. O que eu escrevi aqui, gente? Isso, gente. Uma mola armazena energia potencial elástica e fazeralismo. Se for o corretor, com certeza. Uma mola armazena energia potencial elástica
Provavelmente eu devo ter colocado em energia cinética, alguma coisa do tipo. Enfim, a resposta certa é essa daqui. Muita gente deve ter errado essa questão por isso, porque no ponto A ele tem energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Ambas são potencial. Por que eu botei essa questão? Oi. Numa mola, no sistema de molas. Sim. Por exemplo, eu só tenho a energia elástica quando quando o fio está distendido, não é? Ou comprimido. No caso, não fio, na mola, né? A mola, isso. Sim, ou quando ela está esticada ou quando ela está comprimida. Pode ser os dois. Pois é, e se ele, se nesse caso aí, se ele tivesse com o valor de X intacto? Se não tivesse deformado, não teria energia. Porque para ter energia, você tem que provocar alguma deformação no fio. Quando eu falo deformar, Clebinho, pode ser... No fio não, perdão, na mola. Quando eu falo em deformação, pode ser tanto esticar, extensão ou comprimir. Entendeu? Mas ou esticar... Se no enunciado tivesse escrito assim, que a mola está completamente relaxada, aí seria só potencial gravitacional. Aí seria só potencial gravitacional. Mas se ele fala que a mola impulsiona, ele te garante que ela está deformada de alguma forma. No caso, comprimida, porque vai empurrar. Essa questão foi muito bem bolada. Eu imaginei que vocês iam ter dúvida desse negócio de potencial. Um garoto toma refrigerante utilizando um canudinho. Podemos afirmar corretamente que ao puxar o ar pela boca, o menino aumenta a pressão dentro da sua boca, diminui a pressão dentro da sua boca, aumenta a pressão atmosférica na garrafa, diminui a pressão atmosférica. Galera, se a gente tivesse poder para mudar a pressão atmosférica, a gente teria que estar lá na escola de Charles Xavier, porque a gente é um X-Men. Então essas duas aqui estão completamente erradas. A pressão atmosférica depende do planeta, não do que a gente faz. Ele pode aumentar a pressão na sua boca quando ele engole o ar, ou diminuir a pressão na boca. O que ele faz? Aumenta ou diminui a pressão na boca? Diminui. Que aí ele faz a pressão externa ser maior que a interna na boca dele e a pressão atmosférica empurra o canudinho para dentro da boca dele. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso, galera? Quando você puxa o ar, no caso, esse puxa o ar que ele quis dizer é quando ele engole o ar, quando ele puxa o ar para dentro dele. Ele tem uma certa quantidade de ar na boca, ele puxa o ar para dentro, beleza? Quando ele fala puxar, não é puxar o ar para a boca, é puxar o ar pela boca. Então ele engole o ar e diminui a pressão dentro da boca. Quando ele diminui a pressão dentro da boca, a atmosfera, para regular a pressão, ela empurra o líquido para poder entrar dentro da boca dele. Então é por isso que você consegue tomar um refrigerante no canudinho. Teve até uma questão do Enem recentemente, eu sempre falo disso nas minhas aulas, teve uma questão do Enem recentemente que falou isso. Você bota um canudo, se você botar um canudo dentro do refrigerante e fora, você não consegue tomar um refrigerante. Por quê? Porque o canudo que está do lado de fora do refrigerante não deixa zerar para diminuir a pressão na sua boca. Porque o que faz a atmosfera empurrar o refrigerante para dentro da sua boca é quando você engole o ar. Você puxa o ar para dentro da boca, engole ele e diminui a pressão dentro da boca. Aí a atmosfera empurra o refrigerante para dentro. Fala, Cléber. Eu sempre me confundo nesse negócio de canudo, essas coisas assim, e de pressão. Porque eu sempre imagino como se, por exemplo, como se fosse uma coluna de líquido querendo subir e o ar impedindo. Não é? No canudo. Não, na verdade, o que acontece? Quando o movimento de fluido ocorre por diferença de pressão. Um fluido só é empurrado quando tem diferença de pressão entre dois pontos. Se a pressão for a mesma, você não consegue deslocar o fluido. Então, quando você está tomando refrigerante no canudo e você engole o ar, você provoca uma redução na pressão da sua boca, e essa redução da pressão na sua boca vai fazer com que a atmosfera que está na superfície do refrigerante tenha força suficiente para empurrar o refrigerante para dentro do canudo e ele ir para sua boca. Entendeu? Então, na verdade, o que faz o fluido se deslocar é a diferença de pressão entre a pressão interna da sua boca e a pressão atmosférica que atua na superfície livre do refrigerante. Então, tipo assim, eu diminuo a pressão na boca porque eu coloco o ar para dentro. Isso.
Perfeito. E aí a pressão atmosférica, tornando maior que a pressão da sua boca, ela vai empurrar o fluido. Quer ver um exemplo disso claro? Abre a geladeira da sua casa, fecha, depois tenta abrir de novo. O que vai acontecer? Já Fica foi mais questão de difícil Enem de, também. Por que fica mais fica difícil de difícil? abrir. Porque quando o ar entra, aí é uma matéria que eu vou explicar para vocês logo nessa matéria agora, de física térmica. Quando o ar de fora entra na geladeira, ele é rapidamente Muito rápido. esfriado. E quando ele resfria, o volume dele diminui. Aí ele vai sofrer uma Pressão aumenta. transformação. Quando o volume dele diminui, a pressão diminui dentro da geladeira. Então, a gente vai estudar isso, PV igual a NRT, lá na lei dos gases. Quando a pressão diminui, devido ao resfriamento devido ao resfriamento do ar, na verdade, desculpa, é uma transformação isovolumétrica. O volume não diminui. A temperatura diminui e a pressão diminui. O volume é o próprio volume que ele está dentro da geladeira. Eu falei errado aqui. Ele ocupa o volume da geladeira. Quando o ar entra, ele entra a uma temperatura maior e ele é logo resfriado pela geladeira. Quando ele resfria, a pressão dele diminui. Então, a pressão interna da geladeira fica menor que a pressão externa. Aí essa força que você faz é porque a atmosfera está querendo entrar na sua geladeira para igualar a pressão, entendeu? Então você faz essa força porque a atmosfera ela quer entrar na geladeira e você não tá e a porta da geladeira não está deixando. Então você faz esse esforço por isso. Então, na verdade, a pressão interna diminui e a pressão externa fica maior que a interna, ela fica fazendo força para poder entrar. Galera, qual é o princípio físico disso aqui? Arquimedes é a lei do empuxo. Pascal, né? Oi? Isso. Arquimedes é a lei do empuxo. O princípio de Arquimedes é a lei do empuxo. O volume do corpo que entra é igual ao volume de líquido que desloca. O princípio de Esteve é o princípio que está relacionado com a pressão do líquido, DGH. O princípio dos vasos comunicantes, eu achei que vocês poderiam confundir essas duas aqui, ó. O princípio dos vasos comunicantes é aquele que se você coloca um líquido e um tubo, ele tem que ter o mesmo líquido no mesmo tubo, ele tem que ter sempre o mesmo nível. Se você colocar líquidos imissíveis com densidade diferente, o mais denso sempre vai deslocar o menos denso para cima. Esse aqui é o princípio da prensa hidráulica, que a força é proporcional à área. Onde a área é maior, a força pode ser maior, onde a área é menor, a força é menor. Princípio de Pascal. Oi? É o princípio Pascal, né? Oi? É. Ai, meu Deus. Mas é bom que eu vou aprendendo para a próxima a ficar lendo com mais atenção, porque eu acabo escrevendo um monte de coisa errada e não vejo. Qual deve ser a razão entre as áreas que um homem de 60 quilos consiga equilibrar um elefante de 60? É a aplicação da fórmula, né, do princípio de Pascal. Boa, exatamente. Então, pressão do elefante sobre a área do elefante é igual a peso do elefante sobre a área do elefante é igual a peso do homem sobre a área do homem. No caso, a força aqui, deixa eu até botar aqui, deixa eu mudar isso aqui para não confundir com pressão. Botar assim, ó, força que o elefante faz dividido pela área que ele está em cima é igual à força do homem sobre a área que o homem está em cima. Força do elefante é o peso do elefante. Massa do elefante vezes gravidade dividido pela área do elefante é igual a massa do homem vezes gravidade dividido pela área do homem. Corta a gravidade, massa do elefante, 9 toneladas, 9.000 quilos. Área do elefante, massa do homem, 60 quilogramas, área do homem. Corto aqui, vai ficar aqui, área do homem, botar assim, ó, 900 dividido por 6 é igual à área do elefante sobre a área do homem. Joguei esse cara para cá para baixo, joguei essa área para lá para cima. Aí vai ficar como aqui, galera? Área do elefante sobre a área do homem, quanto que dá essa razão aí? Quanto que dá essa razão, gente? 150. Eu queria ver, ficou fácil, mas eu queria ver se eu tivesse perguntado o diâmetro do embo. Se vocês teriam mais facilidade. Pode perguntar isso, depois vocês pensem nisso. Um corpo está em equilíbrio dentro de um líquido de densidade desconhecida. Podemos afirmar que... E aí, galera, se ele está em equilíbrio, o que eu posso afirmar?
Flutuando. Impulso igual ao peso? Impulso igual ao peso. Tem essa alternativa? Não. Certamente a densidade do líquido é maior que a do corpo. Errado. Se a densidade do líquido fosse maior, ele não estaria em equilíbrio totalmente submerso. Se ele está em equilíbrio totalmente É porque submerso, a densidade é igual. Exatamente. Densidade do corpo igual à densidade do líquido. Peso igual ao empuxo. O empuxo sobre o corpo é maior do que o seu peso. Falso. O corpo pode estar em MRU. A densidade do corpo pode ser maior que a do líquido. Galera, a densidade tem que ser igual. Então você pode eliminar essas duas. Pode eliminar dizendo que o empuxo é maior, só pode ser esse daqui, né? Por que ele pode estar em MRU? Porque em MRU a força resultante também é zero. Se o peso é igual... Essa parada aí da densidade, porque ele está totalmente submerso? Isso. Se ele tivesse parcialmente submerso, não seria não, mas o desenho mostra que ele está totalmente submerso. A força resultante é igual a zero. Pode gerar duas coisas. O corpo está em repouso ou o corpo está em MRU. Tá? Toda vez que a resultante for zero, pode acontecer esses dois casos aí. Podemos afirmar na figura, sobre a situação da figura, podemos afirmar que, olha só, galera, nesse caso aqui, o corpo estava, a mola estava relaxada, de repente, na verdade ela estava distendida, quando eu coloquei no líquido ela comprimiu. O empuxo sobre o corpo diminuiu a deformação da mola. O peso do corpo diminui na segunda situação. A força elástica sobre o corpo é maior na segunda situação. O empuxo sobre o corpo é maior na primeira situação. Primeiro, tem duas coisas que estão muito ridículas. Tem empuxo na primeira situação? Não. Não. Por quê? Porque não está mergulhado. Eu não O tenho- peso do corpo diminui? Não. Não, porque a massa do corpo não mudou nem a gravidade. Então essas duas estão muito erradas. Entre essas duas aqui, qual que é a certa? Não, Mas quando eu penso em peso impulso aparente, o ar Mas no caso ele não falou peso aparente, ele falou peso do corpo. Se ele falasse peso aparente, aí poderia falar que diminuiu, mas o peso do corpo não diminuiu. né? O peso do Beleza. corpo continua o mesmo. E aí, galera, qual das duas que é a certa? Mas, Jamão, quando você fala de empuxo, eu tenho uma dúvida. Sim. Porque tipo, seria uma força de fluidos e o ar também não é um fluido. Por que não tem empuxo só porque não tem líquido? Mas o que garante que tem ar aqui em volta? O que me garante que esse experimento não foi feito no vácuo? Eu sabia que vocês iam perguntar isso. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, realmente, você está certo. O ar também exerce empuxo. Só que o que me garantiu que isso aqui está no ar? Entendeu? Você pode ter feito experimento no vácuo. Então, a situação não me garantiu que tem um outro fluido aqui permeando o ambiente. Eu sabia que vocês iam me perguntar isso. Boa pergunta, gostei. E aí, pessoal, qual a resposta certa? Se o peso não muda, a força elástica é a mesma. Ou não? Não, mas tem empuxo, mas entra um empuxo no sistema na segunda situação aqui, ó. Sim. Então, qual da resposta que é a correta? É amarelo? É amarela? A força elástica sobre o corpo é maior na segunda situação. No caso aqui, o empuxo ele está ajudando a força elástica, ele está diminuindo a força elástica, porque tanto a força elástica quanto o empuxo são para cima. Então, na verdade, a força elástica diminui. A resposta certa é essa aqui, ó. O empuxo sobre o corpo diminuiu a deformação da mola. Ela estava mais deformada aqui e depois, quando você colocou o líquido, a deformação dela diminuiu. Essa questão estava bem complicadinha, tá, galera? A resposta certa é essa aqui, ó. Isso. Vocês entenderam isso, pessoal? Sim ou não? Claro. Show? Claro. Para erguer uma pedra de meia tonelada com uma barra de 20 kg e 6 metros de comprimento, pode-se aplicar uma força de quanto? Galera, como que eu resolvo essa questão? Lei de equilíbrio das alavancas. Lei de equilíbrio das alavancas. Pessoal, quais são as forças que eu tenho para o nosso lado esquerdo, do lado da pedra? Só o peso da pedra. E para cá nós vamos ter duas forças, o peso da barra aqui no meio e essa força F. Então, para o momento resultante ser igual a zero, ou seja, você conseguiu o equilíbrio erguendo essa pedra, o momento da força mais o momento da barra
tem que ser igual ao momento da pedra que está do outro lado. Você pode fazer assim, porque é uma alavanca interfixa, o apoio está aqui no meio. Momento da força. Força vezes distância da força até o apoio. Momento do peso da barra. Peso da barra vezes a distância do peso da barra até o apoio. Momento do peso da pedra. Peso da pedra vezes a distância da pedra até o apoio. Força que eu quero saber, qual é a distância da força até o apoio? 5,5. A barra tem 6 metros, o apoio tem meio metro para lá, então tem 5,5 para cá. Muito bem, Clebinho. Muito importante se entender isso aqui, tá, pessoal? Eu não posso mexer nesse desenho aqui, mas aqui... Ó, a barra tem quantos metros? 3. 6. 6. O apoio está aqui, não tá? Se tem meio metro do apoio para pedra, sobra quanto do apoio para força? 5,5. 5,5. Peso da barra. Se a barra é homogênea, o peso dela está no meio. A questão não falou que a barra não é homogênea, então eu posso afirmar que ela é homogênea. O peso dela está no meio. Se o peso da barra está no meio, qual a distância do meio da barra até o apoio? 2,5. 2,5, muito bem. Porque daqui até essa ponta é 3. Ó. Do meio da barra até aqui é 3. Então daqui para cá até o apoio 2,5. Quanto que vale o peso da barra? 20. Peso da barra vale 20 o peso? Não, 200. 200 newtons. 200 vezes 2,5 é igual. Peso da pedra? 0,5 mil quilos. 0, repete para mim. Meia tonelada é quanto, galera? 0,5 vezes 1.000. 500, acho que isso deve quer dizer. 500 vezes a gravidade, que é 10. 500 quilos vezes a gravidade, que é 10, dá quanto? 5.000. 5.000. Mil. 5.000 vezes a distância. Qual a distância até o apoio? 0,5. 0,5. Então vai ficar F vezes 5,5 é igual 2.500 menos... Quanto que dá esse produto aqui? Quanto que dá esse produto aqui, galera? 500. Foi para o outro lado negativo, né? Então, quanto que vai dar? Vai ficar F é igual 2.500 menos 500 dá 2.000. 2.000 dividido por 5,5. Vê quanto que dá essa conta aí para mim, galera. Pode fazer na calculadora. 363. 363 newtons. Essa tem que ser a força. O tempo acabou, mas a resposta... então a resposta é errada. Essa questão foi anulada. Teria que ser uma força maior que 300, né? Marquei o gabarito errado. Força maior do que 300 já basta, né? Que ele pede aqui, ó, aplicar qualquer força maior que 300. Aqui eu botei como gabarito qualquer força maior que 400. Então... Mas, Ramon, se aplicar uma força maior que 300, ele pode estar aplicando uma de 320, por exemplo. Isso. Boa, perfeito. Davi que falou? Isso. Pô, Davi, perfeito. Viajei aqui agora. Caraca, com certeza. Mandou muito bem. Mas qualquer força maior que 300 pode ser 310, 320. Então não vai conseguir. Então tem que ser qualquer força maior que 400. Viajei aqui agora, pessoal. Então, galera, essa questão que está correta. Deveria ser, se fosse exato, qualquer força maior que 363 newtons. Isso. Mas, tipo, é garantido que com qualquer força maior que 400, você consiga erguer a pedra. Foi, na verdade, minha intenção foi até analisar isso que Davi analisou e eu tinha esquecido. Qualquer força maior que 400 é garantido que você consegue erguer a pedra. Qualquer força maior que 300 é garantido que você consegue erguer a pedra, cara? Não, 310, 350, 360 não consegue erguer. Tem que ser maior que 363. Então a resposta certa é essa daqui. Pessoal, acabamos o simulado. Show de bola? Corrigimos todas as questões do simulado e eu vou repetir isso para vocês que eu estou repetindo. Simulado não é
para você ver como que você tá, para você acertar questões. Tirem isso da cabeça de vocês. Simulado é uma coisa que é feita para você errar, porque a gente ainda tem tempo de correr atrás dos nossos erros. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, tá? Então, quanto mais vocês errarem e mais vocês correrem atrás de sanar os erros de vocês, mais vocês vão aprender. Entendeu? Não fica esse negócio que, Ramon, mandei mal no simulado. Eu não quero nem saber como é que você foi no simulado, não, cara. Para mim não interessa isso. O que interessa é você pegar todas as questões que você errou, seja 5 ou seja 30, e vai vendo o que você errou e vai vendo o que você precisa melhorar. Essa que é a nossa intenção com o simulado, tá certo? Então, quem quiser, mais tarde, vou estar lá disponível para tirar dúvida de vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Ramon, foi top. Você vai mandar a lista hoje? Valeu, Ramon. A lista eu vou mandar para quem fizer o resumo e me enviar o resumo. Falei isso 30 vezes no grupo. Pode fazer o resumo e me enviar que eu